Galerinha, a história começa com a Imperatriz Sione muito triste no funeral do seu amado Imperador Nerian. A Imperatriz Sione então fala que apenas um dia após o seu casamento, seu marido foi eliminado por um homem misterioso. Além disso, ela fala que a menina que está ao seu lado no funeral é a princesa Loctania. Ela ainda fala que esta criança é a única herdeira do trono e também sua nova filha. Ainda muito triste, ela se pergunta o que ela fará agora. Enquanto pensa no que irá fazer, ela se lembra de como conheceu seu amado marido. No passado, ela fala que para se tornar a noiva do imperador, ela foi enviada de um pequeno reino há apenas uma semana. Ela então olha para o castelo do imperador e fala que aquele castelo é enorme. Além disso, ela fala que ela é apenas a quarta princesa na linha de sucessão de seu reino, e por isso em seu reino, ela estaria longe de se tornar uma rainha. Além disso, ainda no passado, ela fala que durante toda a sua vida, ela sempre viveu fora de problemas para não provocar a ira de seu pai. Além disso, ela fala que durante sua juventude, seu único sonho era o de se casar com um homem que ela amasse, e ser feliz com este homem era o único propósito de sua vida. Porém, para o seu azar naquela época, o reino de Belfort enviou uma carta imperial para o seu reino. E seu pai, que mal sabia o seu nome, ordenou que ela fosse até o reino de Belfort, e fosse carinhosa com o imperador, e que jamais ela o deixasse irritado. Ela então, com um olhar muito triste, fala que parecia que o maldito do seu pai estava colocando o futuro do reino de sua família em suas mãos. Ela então, sacrificando seus sonhos, fala para seu pai que ela irá fazer tudo o que ele está pedindo. Então, após chegar ao reino de Belfort, ela começa a caminhar pelo reino. Enquanto caminha, ela fala em pensamento que ela não gostaria nada de se casar com o imperador. Afinal, ele é um homem 20 anos mais velho que ela, porém ela sabe muito bem porque o reino escolheu ela para ser a nova imperatriz. Eles a escolheram porque ela era uma princesa ingênua, uma simples boneca que sempre saberia qual era o seu devido lugar. Enquanto pensa, um cavaleiro imperial aparece e fala para a princesa Sione que o imperador a espera no palácio imperial. Ele então a leva até a porta do palácio. Ela então entra no palácio e, em pensamento, ela fala que apesar de seu pai ter se despedido dela friamente, ela agora foi recebida com carinho e amor. A filha do imperador, então, sendo carinhosa, fala que sua futura mamãe é bem-vinda ao palácio. A princesa Sione então fala que é um prazer conhecer a princesa imperial. A princesa Loctania então fala que sua futura mamãe pode relaxar e chamar ela apenas de Lotizinha. A princesa Sione então fala que a Loti é uma princesa muito fofa, e que se ela deseja então agora ela irá chamá-la assim. A princesa Loti então fica muito feliz, e um pouco tímida. Ela então abraça seu amado papai, e isso deixa a linda Sione muito surpresa. Após isso, em pensamento, ela fala que no reino ela foi recebida com muito carinho, e que seu futuro marido levou seu gosto em consideração, e ordenou que preparassem tudo o que ela mais gostava. Além disso, após se conhecerem, seu futuro marido levou ela e a princesa para o jardim imperial, e durante o passeio, ela viu que seu futuro marido era um homem carinhoso, e que sua futura filha era uma criança amorosa. Ela então termina falando em pensamento que antes ela não queria se casar com o imperador. Porém agora ela acredita que pode ser feliz ao lado do seu futuro marido e de sua futura filha. Agora, de volta ao presente, ela fala que jamais imaginou que ela iria de um casamento feliz para o funeral de seu amado imperador. Agora sozinha ela fala em pensamento que com sua nova filha, ela deve se sentar em seu trono e se tornar a nova imperatriz. Após se sentar em seu trono, ela vê as 3 bestas imperiais. Ela então fala que aqueles 3 homens são as bestas imperiais, e que foi graças à família de cada um deles que o reino de Belfort é tão poderoso nos dias atuais. Ela então fala que o Duque Bitrian é a águia do reino. Ele é aquele que fica de olho nas fronteiras do reino, e evita qualquer ataque surpresa ao império. Já a segunda besta é o Duque Rian, que é a cobra do reino. Ele é o responsável por lidar com os assuntos internos do reino, e descobrir os piores podres contra o reino. E por fim a terceira besta, o Duque Aiden, que é o cão fiel do reino. Ele é responsável por proteger a família imperial, e zelar pelo bem do império. E acima dessas 3 bestas imperiais, fica o imperador, que tem o poder de controlar essas 3 bestas. Ela então fala que por anos o seu amado controlou as 3 bestas sozinho. Ela ainda fala que atualmente sua filha é muito nova para se tornar uma imperatriz, e por isso agora ela não pode controlar essas bestas. Porém no futuro, quando ela for uma imperatriz, ela deve conseguir fazer o mesmo que seu amado marido. Além disso, ela fala que, segundo alguns cavaleiros imperiais, quem eliminou seu amado imperador foi uma das 3 bestas.
Porém os nobres acreditam que, pelas bestas sempre terem jurado lealdade ao imperador, nenhum deles seria capaz de fazer mal à família imperial. Ela então termina falando em pensamento, que infelizmente ela não pode governar aquele reino sem o auxílio das 3 bestas imperiais. Além disso, ela fala que enquanto ela não encontrar provas de que algum deles é o traidor, e que de fato tenham eliminado seu marido, ela irá trabalhar com eles pelo bem do império. Após isso, a cobra do império, com um sorriso feliz, pergunta à imperatriz Sione se ela não aceitaria se casar com ele, e se tornar a sua esposa. A imperatriz Sione então fica muito surpresa com a pergunta que o Duque Rion fez. O Duque então fala que, como a princesa Loctania ainda é muito jovem para se tornar uma imperatriz, ele então, visando proteger o reino, deseja se casar com ela, e assim se tornar o novo imperador. E sendo o imperador, ele jura que irá dar a sua vida para proteger ela e a princesa Loctania. A imperatriz Sione então escuta tudo e, com um olhar de nojo, ela fala em pensamento que a cobra do império só pode estar ficando louco se pensa que ela se casaria com ele. O Duque Rion então fala que, se ele se tornar o novo imperador, além de proteger elas, ele ainda irá ajudá-la, se livrando das outras 2 bestas perigosas do império. A águia do império então fala que isso é um absurdo. O Duque Bitre então, com um olhar aguçado, fala para a imperatriz Sione que ela deve se casar com ele. E após ficarem juntos, ele jura que ele irá sempre se tornar o seu escudo firme, e irá proteger ela e a princesa de tudo e de todos. O cão do império então fala que isso só pode ser uma piada. Ele então fala para a imperatriz que ele sempre foi o cão fiel do imperador, e agora ele também será o cão fiel da imperatriz. E por isso agora ela deve se casar com ele. A imperatriz Sione então escuta os 3 pedidos de casamentos, e fala que eles só podem estarem loucos, pois seu amado marido morreu não faz nem 3 dias, e eles já querem tomar seu lugar. Após isso, a princesa Loti aparece e fala que ela é contra todos os pedidos de casamento dos duques. Ela então corre até sua amada mamãe Sione. Após chegar perto de sua mamãe, ela se vira perante as 3 bestas imperiais, e como a tigresa do império, ela ordena que todos os duques parem agora mesmo com seus planos sujos. Além disso, ela fala que nenhum deles ali é digno de se tornar o novo marido de sua amada mamãe. A imperatriz Sione então escuta sua amada filha protegendo ela, e em pensamento, ela se pergunta para onde foi aquela garotinha doce e tímida que ela conheceu no passado. O cão do império então fala que esse assunto quem deve decidir é a imperatriz, e que a princesa deve voltar para seu quarto. A princesa Loti então ordena que o duque cale sua boca agora mesmo. Ela então fala que ele não passa de um vira-lata sem vergonha, e que, se ele tem amor à sua vida, ele então deve ficar quieto e tratar com respeito ela e sua amada mamãe. A imperatriz Sione então fala em pensamento que não entende o que está acontecendo com os duques. Além disso, ela fala que em menos de um ano ela era uma simples princesa de seu reino. E agora ela deve cuidar de sua amada filha, e sentada no trono, ela deve governar aquele reino, e também controlar essas 3 bestas imperiais, como a nova imperatriz daquele reino. Após isso, ela fala para os duques que o pedido deles não é apropriado para aquele momento, afinal seu amado imperador acabou de ser enterrado. Além disso, com um olhar sério, ela ordena que todos eles se retirem do palácio. Ela então termina falando que no futuro, ela irá decidir qual deles merece a honra de se tornar seu marido. Em seguida, ela se levanta e vai embora. Enquanto caminha, as 3 bestas imperiais gritam que confiam na imperatriz, e esperam que ela realmente possa ajudá-los com o reino. Ela então, com um olhar sério, escuta tudo e vai embora. Após isso, na sala imperial, ela começa a tomar um chá. Enquanto aprecia o seu chá, ela fala em pensamento que não sabe o que irá fazer agora que seu amado faleceu. Ela então se pergunta se deve continuar sendo uma imperatriz ou se deve retornar para seu reino como uma princesa. Enquanto pensa no que fazer, uma empregada aparece e fala que chegou uma carta de seu pai para ela. A imperatriz Sione, então feliz, fala que talvez seu amado pai tenha mandado aquela carta, pedindo que ela voltasse para o reino. Ela então abre a carta imperial, e fica muito triste em ver que seu pai continua frio e cruel como sempre foi. Na carta imperial ele ordena que ela jamais pense em retornar para o seu reino, e que agora que ela ficou viúva, seu dever é lutar pelo seu título de imperatriz. A linda Sione então lê toda a carta e fica muito triste em ver que seu pai não sente nenhuma saudades dela. A empregada Joyce então percebe que sua patroa está triste, e buscando fazê-la sorrir, ela fala que antes de sua morte o imperador preparou um novo jardim muito lindo. E que, se ela desejar agora mesmo, ela pode mostrar este jardim à sua patroa. A imperatriz Sione então aceita o convite de sua empregada. E ambas vão juntas até o novo jardim. Enquanto caminham,
A imperatriz Sione fala que sua empregada tem razão, e que aquele jardim é mesmo muito lindo e também muito calmo. Enquanto aprecia o seu novo jardim, ela acaba vendo sua amada filha muito triste perto de uma árvore. Então, em pensamento, ela recorda que no passado sua amada filha era muito alegre e sempre era sorridente, porém agora ela está sempre triste. Ela então preocupada se senta ao lado de sua amada filha, e sendo carinhosa, ela fala para sua amada filha que aquele é um jardim lindo, e que mesmo estando frio ele ainda é muito caloroso. A princesa Loti então fica surpresa com a visita de sua mamãe, e fala que ela tem razão e que aquele jardim é mesmo muito lindo. A imperatriz Sione então pega nas mãos de sua amada filha, e em pensamento, ela fala que sua filha parece estar sofrendo muito com a morte do imperador. Afinal, mesmo que para ela o imperador tenha sido apenas um marido temporário, para sua amada filha foi a perda de um pai carinhoso, e do herói de sua vida. Ela então olha para o alto e se lembra da carta de seu pai, e de como ele era diferente do imperador que era um homem tão carinhoso. Após isso ela se lembra da primeira noite que ela e seu amado ficaram juntos. Nessa noite o imperador Nerion perguntou se ela estava cansada após o casamento deles. Além disso ele também perguntou se ela estava feliz por se tornar a nova imperatriz daquele país. A princesa Sione então fala que de fato ela está muito feliz por ter se tornado uma imperatriz. Ela então pergunta ao seu amado marido se ele ficou feliz em se casar com ela. O imperador Nerion então fala que ficou muito feliz. A imperatriz Sione então escuta tudo, e em pensamento, ela fala que não sabe se ela conseguirá ter uma noite maravilhosa com um homem que é 20 anos mais velho que ela. O imperador então percebe que sua amada está muito nervosa, e sendo carinhoso, ele fala que em seu país as pessoas só se tornam adultas após completarem 20 anos de idade. A imperatriz então escuta tudo e fica muito confusa. O imperador então, ainda sendo carinhoso, fala que ele sabe que ainda faltam alguns dias até que ela complete 20 anos, e por isso sua amada imperatriz não deve se preocupar, pois ele irá aguardar até o dia que ela queira ter sua primeira noite de amor com ele. Agora de volta ao presente, a imperatriz Sione fala em pensamento que seu amado falou isso para ela há apenas 3 dias, e que essa foi a última lembrança bonita que ela teve com ele. Ela então fala que aquele homem gentil que prometeu esperar por ela para sua primeira noite, é o mesmo homem gentil e carinhoso que sua amada filha conheceu e viveu por anos chamando de papai. Após isso a imperatriz Sione fala em pensamento, que ela e sua amada filha perderam o imperador que era uma pessoa muito importante e amorosa para elas. Porém parece que seu pai cruel, as suas bestas imperiais e até mesmo a sua amada filha se esqueceram de algo crucial e muito importante. Eles se esqueceram que ela ainda tem a sua amada filha Loti ao seu lado. A imperatriz Sione então com um sorriso feliz, fala para sua amada filha que agora elas irão fazer uma promessa juntas. A princesa Loti então escuta tudo o que sua amada mamãe falou, porém fica sem palavras. A imperatriz Sione então fala para sua amada filha que ela sabe que elas duas estão sofrendo muito pela perda do imperador Nerion. E por isso agora ela quer que sua amada filha jure que ela sempre estará ao seu lado, afinal agora elas duas juntas são uma família. A princesa Loti então escuta tudo, e muito feliz, ela aceita ficar para sempre ao lado de sua amada mamãe. A imperatriz Sione então em pensamento, fala que como seu pai pediu, ela irá continuar no reino de Belfort, e junto com sua amada filha, elas irão ficar muito fortes. Porém, enquanto ela e sua amada filha ainda são fracas, ela irá precisar utilizar a força das bestas imperiais para que ela governe o reino. E para utilizar esse poder, ela primeiro precisará domar uma das bestas, e a besta imperial mais fácil de se controlar será o cão fiel do império. Após isso se passam algumas horas, e a imperatriz Sione se encontra secretamente com o Duque Eiden no jardim do palácio. O Duque Eiden então aparece no jardim, e pergunta à imperatriz Sione por que ela marcou de se encontrar no jardim imperial com ele. A imperatriz Sione então sendo sarcástica, fala que para ela também é uma honra se encontrar com o Duque Eiden. O Duque então tentando novamente conquistar a imperatriz, fala que é muito audacioso da imperatriz se encontrar à noite secretamente com um homem lindo como ele. A imperatriz então com um olhar de nojo, fala para o Duque Eiden que ela não o chamou ali para ouvir suas cantadas toscas. O Duque Eiden então irritado, pergunta à imperatriz se ela não o chamou ali para flertar com ele, então para o que ela o chamou ali à noite. A imperatriz então com um olhar sério, fala para o duque que ela o chamou ali para fazer uma proposta maravilhosa para ele, e também para responder ao pedido que ele fez a ela no passado. Ela então termina perguntando se o Duque Eiden aceitaria se unir a ela, para que juntos eles consigam destruir as duas bestas imperiais, e assim eliminarem a águia e a cobra do império.
O Duque Aiden então, com um olhar assustado, fala que agora ele entendeu por que a Imperatriz queria tanto um encontro secreto com ele. Além disso, ele fala que se sente honrado pela Imperatriz ter o escolhido. Ele então termina perguntando à Imperatriz Sione por que ela escolheu logo ele. A Imperatriz Sione então fala que o escolheu pelo que ele disse para ela no passado. Ela então se lembra que na noite anterior, enquanto passeava pelo seu castelo, ela acabou se encontrando com um cão do Império. Ela então surpresa pergunta ao Duque Aiden se ele estava esperando ela ali no palácio, para exigir que ela o torne o novo imperador do reino. O Duque Aiden então, com um olhar determinado, fala que ele jamais iria esperar uma dama como ela para pedir isso. A Imperatriz Sione então escuta tudo e fica muito surpresa. O Duque Aiden então fala que ele não sente nenhuma vontade de ser o novo imperador. Além disso, ele fala que ele apenas pediu ela em casamento, porque ele iria odiar ter que servir como cão do Império para qualquer uma das outras duas bestas imperiais. Ele então termina se ajoelhando perante a Imperatriz Sione e pedindo para que ela faça a coisa certa. Após isso, de volta ao presente, a Imperatriz Sione fala que o escolheu porque das três bestas imperiais, ele é o único que não mostrou interesse pelo trono do reino. O Duque Aiden então, com um sorriso feliz, fala que ele aceita ajudar a Imperatriz a destruir as outras bestas, porém antes de fazer isso ele tem algo que ele deseja muito. Ele ainda fala que ele ajudará a Imperatriz somente se ela realizar o seu desejo. Ele então fala que ele e as outras bestas imperiais possuem um poder especial, e graças a esses poderes o Império é forte e firme nos dias atuais. Além disso, ele fala que cada vez que ele utiliza seu poder como cão do Império, seu corpo paga um preço muito alto. Ele então, com um olhar muito irritado, termina falando que esse poder só pode ser utilizado pelo bem do Império. E por isso ele deseja que a Imperatriz destrua seu contrato da besta, para que assim ele seja livre. E também para que quando a princesa Loctania se tornar uma imperatriz, ela não o use como um cão vira-lata, e faça com ele tudo o que ela quiser. A Imperatriz Sione então escuta tudo, e em pensamento, ela fala que o contrato da besta imperial permite que qualquer imperador ou imperatriz controle os duques e possa fazer com eles tudo o que quiserem. Porém, esse contrato contém o símbolo imperial de seu amado marido, e por isso ela não pode destruir esse contrato. Após isso, ela olha para o Duque Aiden e fala que ela aceita os termos do Duque, porém quem irá destruir o seu contrato não será ela, mas sim sua amada filha a princesa Loti. O Duque Aiden então escuta tudo e com um olhar de ódio, ele fala que parece que a Imperatriz estava apenas brincando com ele, e que no fim ela estava fazendo apenas uma promessa vazia. A Imperatriz Sione então, com um olhar sério, fala para o Duque que ele não deveria ficar surpreso com a resposta dela, pois pelo que ela entendeu, o Duque não tinha interesse nenhum no trono. Além disso, sua amada filha é o futuro do Império. E para garantir que nem ele, e nem nenhuma das bestas imperiais faça mal a ela, o contrato só será destruído no futuro quando ela for a nova Imperatriz. A Imperatriz Sione então termina perguntando ao Duque se a promessa que ele fez a ela no passado, de proteger ela e sua amada filha sem exigir o trono, era ou não uma promessa verdadeira. O Duque Aiden então pensa no que irá responder para a Imperatriz. Enquanto pensa, ele se lembra do dia que o Imperador foi morto. Nessa noite, ele olhando para o funeral do Imperador, ele fala que sente muita pena da princesa Sione. Porque apenas um dia após se casar ela perdeu seu amado marido. Porém agora ele também não está feliz com a morte de seu mestre. Além disso, olhando para as outras duas bestas imperiais, ele fala que parece que nenhuma delas eliminou o imperador, afinal ele não está sentindo nenhuma vontade de matá-los. Ele então termina falando que em breve a princesa Sione irá retornar para o seu reino, e que por enquanto ele irá apenas esperar pela nova imperatriz. Após isso, de volta ao presente, a Imperatriz Sione vê o Duque em silêncio, e preocupada ela pergunta se o Duque está se sentindo mal. O Duque Aiden então pergunta à Imperatriz Sione se essa é a condição para que ela se case com ele e se torne a sua nova esposa. A Imperatriz Sione então fala para o Duque que claramente não é apenas isso. Além disso, ela fala para o Duque Aiden que ela irá se casar com ele somente se ele realizar o seu maior desejo, que é descobrir quem eliminou seu amado marido. Ela então termina falando que se o Duque Aiden trouxer para ela o homem que eliminou seu amado Nerion, se ele fizer isso, como recompensa, ela irá se casar com ele, e se tornará sua amada esposa. O Duque Aiden então, com um sorriso feliz, fala em pensamento, que a Imperatriz é mesmo uma mulher muito inteligente, pois ela está utilizando a morte do Imperador como desculpa para se livrar das outras duas bestas imperiais. Ele então termina falando que no fundo o que a Imperatriz quis dizer para ele é que ele encontre uma maneira de se livrar das duas bestas imperiais do Império,
e que ele use a morte do imperador como desculpa. A imperatriz Sione então, com um olhar sério, fala em pensamento, que como em um jogo de xadrez, o duque Aiden será o seu peão para que ela possa não somente controlar os 3 duques, mas também governar o reino. O duque Aiden então fala que por causa do contrato das bestas imperiais, ele e os outros duques não podem agir por conta própria, e caso algum deles faça algum mal contra o seu mestre, eles automaticamente ficam mais fortes. E eles também sentem o desejo de eliminar a besta imperial, que fez algum mal para seu mestre. Além disso, ele fala que no dia que o imperador morreu, ele não sentiu nenhuma raiva das outras bestas, e também não ficou mais forte. Então provavelmente eles não são os responsáveis pela morte do imperador. Ele então, com um olhar cruel, termina falando que se para a imperatriz não importa quem seja o culpado, então basta que ele faça com que as outras 2 bestas sejam as culpadas. E assim sejam eliminadas do reino. A imperatriz Sione então, com um sorriso cruel, fala que parece que o cão do império realmente entende rápido as coisas. Após isso se passam várias horas e no dia seguinte, a imperatriz Sione marca uma reunião com as 3 bestas imperiais. Ela então se encontra com os duques no palácio, e com um sorriso feliz ela fala que se os duques querem mesmo se casarem com ela, então ela poderá realizar o desejo deles. Os duques então escutam tudo, e ficam muito surpresos com a imperatriz. A cobra do império então, sendo carinhoso, beija a mão da imperatriz Sione, e pergunta se ela já escolheu com qual deles ela irá se casar e formar uma família. A imperatriz Sione então, com um olhar de nojo, fala que ela ainda não escolheu nenhum deles, porém já que ela não conhece quase nada dos duques, ela pensou em algo que seja ótimo para ela, e também para os duques. Ela então se senta em seu trono, e fala para os duques que sua ideia é que em cada mês do ano ela tenha 2 encontros com cada um dos duques. E aquele que conseguir deixar ela mais apaixonada, será o escolhido para ficar ao lado dela, e se tornar seu marido por toda a sua vida. A imperatriz Sione então, com um olhar sério, fala em pensamento, que dessa maneira mesmo sem o poder de seu marido, ela ainda pode controlar as bestas imperiais, e se manter firme perante elas. Pois se ela demonstrar alguma fraqueza, as bestas irão destruí-la. A imperatriz Sione então olha para os 3 duques e fala, que ela ama homens que sejam carinhosos e românticos. E que por isso eles devem guardar isso em suas mentes, e não devem decepcioná-la durante o encontro que irão ter no futuro. Os duques então escutam o conselho da imperatriz, e ficam determinados em surpreendê-la em seus encontros. A imperatriz Sione então, com um olhar sério, fala em pensamento, que agora ela irá descobrir como cada besta agirá, e que agora eles devem fazer de tudo, para tentarem conquistar no máximo o seu afeto. Após isso, um cavaleiro imperial chamado Tote aparece no trono da imperatriz Sione e fala que a princesa Loctania pediu para avisar que ela deseja ver urgentemente sua amada mamãe na sala imperial. A imperatriz Sione então vai até a sala imperial com seu cavaleiro. Durante o caminho ela pergunta ao cavaleiro Tote por que sua amada filha deseja tanto vê-la. O cavaleiro então fala que a tia da princesa apareceu no castelo imperial e conversou algumas coisas com a princesa Loctania. A imperatriz Sione então se lembra da marquesa Sandra, e fala que se ela foi ao palácio para ver a princesa Loti, então algo de ruim deve estar se aproximando do palácio. Após isso a princesa Loctania vem correndo e abraça sua amada mamãe. A imperatriz Sione então preocupada, pergunta se sua amada filha está bem, ou se ela está triste. A princesa Loti então fala que ela está ótima e que sua mamãe não precisa se preocupar. Além disso ela pergunta à sua mamãe se ela se encontrou novamente com os duques, e se ela já decidiu algo sobre eles. A imperatriz Sione então, com um sorriso tímido, fala que sua amada filha não precisa se preocupar com isso, pois ela não tem a mínima intenção de se casar com nenhum deles. A princesa Loti então escuta tudo, e fica muito feliz. Após isso, com um olhar triste, ela fala que se sua mamãe gostar de um dos duques, ela deveria se casar novamente. A imperatriz Sione então percebe que sua amada filha está escondendo seu rosto. Ela então preocupada, pergunta se sua amada filha está bem, e se a marquesa Sandra falou alguma coisa ruim para ela. A princesa Loti então chorando, fala que sua tia falou que se a sua mamãe não se casar novamente, ela teria que voltar para seu antigo reino, e que ela ficaria sozinha no império. Porém, se a sua amada mamãe se casasse com qualquer um dos duques, além de não precisar voltar para seu antigo reino, ela ainda poderia ficar ali no castelo em segurança. A imperatriz Sione então escuta tudo o que sua amada filha falou, e em pensamento, ela fala que sua amada filha já percebeu que no momento que ela se casar com um deles,
Esse duque se tornará um novo imperador, e depois disso, como imperadores, eles podem acabar eliminando sua amada filha Loti. Afinal, todos eles falaram que quando a hora chegasse, eles iriam desistir do trono para que a princesa Loti se tornasse a nova imperatriz. Porém, a verdade é que após se casarem com ela, eles não irão ter nenhum motivo para cumprirem essa promessa. Afinal, o objetivo deles é apenas destruir o contrato das bestas imperiais, para que eles possam ser livres. Ela então termina falando que sua amada filha, mesmo sabendo que pode morrer, ela ainda deseja que ela se case novamente, para que ela fique no palácio segura. A imperatriz Sione então olha para sua amada filha e fala que ela não irá se casar novamente, porém ela também não irá sair daquele palácio, e nem deixará de ser a imperatriz daquele reino e também a sua mamãe. A princesa Loctania então, com os olhos cheios de lágrimas, fala que se a sua mamãe não se casar, ela irá ficar em perigo. A imperatriz Sione então se ajoelha e fala para sua amada filha que ela não precisa se preocupar com isso, pois os adultos irão resolver todos os problemas. Além disso, sendo carinhosa, ela fala que tudo o que ela precisa é que sua amada filha esteja ali com ela para compartilhar os lanches, e para que juntas elas sejam muito felizes. A princesa Loti então fica muito surpresa com sua amada mamãe. Ela então, com um olhar sério, fala que decidiu fazer algo surpreendente. Ela então fala para sua mamãe que em breve ela irá assumir o trono real, e como a nova imperatriz ela não irá deixar que ninguém tente machucar nem ela nem a sua amada mamãe. A imperatriz Sione então surpresa fala em pensamento, que para sua amada filha que é apenas uma criança falar isso. Deve ser porque a morte do seu amado imperador afetou sua amada filha ainda mais do que ela esperava. Após isso, a imperatriz Sione fala para sua amada filha que se ela está tão decidida, então ela também deve fazer alguma coisa para proteger sua amada filha. A imperatriz Sione então, com um olhar sério, fala que a partir daquele momento a marquesa Sandra está proibida de entrar no castelo imperial, e que o seu cavalheiro deve avisar isso a todos. O cavalheiro Tito então fala que enquanto a imperatriz quiser, a marquesa ficará proibida de entrar no castelo imperial. A princesa Loctania então escuta tudo, e fica muito surpresa com a ordem de sua mamãe. Ela então fala para sua mamãe que ela não precisa fazer aquilo pela sua segurança. A imperatriz Sione então fala que se a marquesa continuar entrando no palácio, ela irá lutar para conseguir a guarda da princesa. E sendo a nova mamãe da princesa, ela irá automaticamente se tornar a nova imperatriz daquele reino. E uma mulher tão cruel como a marquesa não merece se tornar uma imperatriz e governar aquele reino. Além disso, uma mulher assim não merece a honra de ser a sua nova mamãe. Ela então abraça novamente sua amada filha, e sendo carinhosa, ela fala que sua filha não precisa se preocupar, pois ela jura que sempre irá proteger sua amada filha de tudo e de todos. O cavaleiro Toti então observa a imperatriz Sione e a princesa Loctania se abraçando, e em pensamento ele fala que parece que as duas se amam muito. A imperatriz Sione então, com um sorriso feliz, fala para o cavaleiro Toti que seu amado marido, antes de morrer, falou para ela que se ela um dia precisasse de alguma coisa, ela poderia pedir ao cavaleiro Toti que ele a ajudaria. Ela então termina falando que espera que o cavaleiro Toti esteja sempre ao seu lado, e também ao lado de sua amada filha. O cavaleiro Toti então, emocionado, fala que se sente honrado com as palavras da imperatriz. Além disso, ele fala que enquanto ele viver, ele jura que sempre estará ao lado da imperatriz e da princesa, servindo elas com amor e carinho. A imperatriz então escuta tudo o que o cavaleiro falou, e em pensamento, ela fala que ficou muito feliz em ver que seu cavaleiro irá sempre estar ao lado de sua amada filha. Após isso se passam várias semanas, e no dia 15 de julho acontece o primeiro encontro com um dos duques, a cobra do império. O duque Rian então fala que soube que a imperatriz expulsou a marquesa Sandra do palácio. A imperatriz então escuta tudo, porém não fala nada. O duque Rian então fala que até ele sempre soube que a princesa Bonita era mesmo uma mulher muito ambiciosa. Além disso, ele pergunta à imperatriz Sione se ela realmente acha que apenas a proibição da princesa entrar no palácio será o suficiente. Ele então termina falando que ele tem certeza que a Alteza não iria desistir do trono assim tão fácil. A imperatriz Sione, então irritada, fala em pensamento que o fato do duque estar chamando a marquesa de Sua Alteza é claramente uma provocação contra ela, e chamá-la de bonita deve ser outra provocação. A imperatriz Sione, então irritada, pergunta se o duque deseja mesmo estar ao seu lado como um bom marido. O duque Rian então fala para a imperatriz que aquele bolo que eles estão comendo é o doce mais famoso de todo o império. E ele, sabendo que a imperatriz adora doces, decidiu que iria preparar exatamente aquele doce para ela.
E com isso ele espera que ela entenda que de fato ela é a mulher mais importante para ele, e que assim ela possa entender o que ele está dizendo. A Imperatriz Sione então em pensamento, fala que sinceramente Duque Rian é um homem socialmente sem assuntos agradáveis, e péssimo para se ter uma boa conversa. O Duque Rian então fica sem saber como continuar a conversa, e sem motivo nenhum ele começa a rir bastante. A Imperatriz Sione então percebe que o Duque não irá falar mais nada. Ela então com um olhar sério, pergunta ao Duque por que ele chamou a Marquesa Sandra de princesa. O Duque Rian então com um olhar sério, fala que ele fez aquilo apenas por causa do juramento, que ele e as outras bestas imperiais fizeram. Afinal a Marquesa Sandra também possui o sangue real em suas veias. A Imperatriz Sione então escuta tudo e fica muito surpresa. Ela então em pensamento, fala que se o que o Duque está falando for mesmo verdade, então a Marquesa também pode controlar as 3 bestas imperiais. Além disso ainda em pensamento, ela fala que existe algo de errado no que o Duque falou para ela. Afinal se a Marquesa tivesse mesmo sangue real em suas veias, então um dos duques já teria eliminado a Marquesa. Afinal esses 3 duques tiveram a audácia de pedirem ela em casamento, apenas 3 dias depois que seu amado marido morreu. E também quiseram se tornar imperadores, antes que a princesa Loctania se tornasse adulta. A Imperatriz Sione então com um olhar sério, fala para o duque que se o que ele falou fosse realmente verdade, então depois que seu amado marido foi eliminado, por um homem misterioso, todas as marquesas também seriam eliminadas. Ela então termina falando que não gosta de homens mentirosos, e que ela jamais irá querer um homem mentiroso em sua vida como seu marido. O Duque Rian então com um sorriso arrogante, fala para a Imperatriz que ele não mentiu quando falou que a Marquesa também possuía sangue da realeza. Porém como ele gosta da Imperatriz, e está vendo que sua futura esposa é mesmo uma mulher muito inteligente, ele então irá revelar para ela um segredo real. Ele então fala que existe apenas uma maneira de um marquês se tornar um imperador ou imperatriz, e assim assumir o trono real. A Imperatriz Sione então curiosa, pergunta ao Duque que maneira seria essa. O Duque Rian então fala que para um marquês subir ao trono, ele antes deve matar o imperador, ou o seu último herdeiro ao trono, e já que o imperador já está morto, então para a Marquesa Sandra se tornar a nova imperatriz, ela deve primeiro eliminar a princesa Loctania. A Imperatriz Sione então fala que agora tudo faz sentido, e que agora ela entende por que durante o funeral, quando ela conheceu a Marquesa Sandra, a sua amada filha ficou escondida atrás dela. O Duque Rian então vê a Imperatriz Sione em silêncio, e tentando novamente conquistar a Imperatriz, ele pergunta se a Imperatriz está preocupada com a segurança da princesa Loctania, pois se ela está tão preocupada com a princesa, basta que se case com ele, e após se casarem ele jura que irá eliminar todos os marqueses da face da terra para proteger a princesa Loctania. A Imperatriz então com um olhar de decepção, fala que pela segurança da princesa Loctania, tanto ele quanto os outros duques podem eliminar os marqueses. Além disso ela pergunta se não tem nada que faça o duque se destacar entre ele e os outros. O Duque Rion então fala que de fato quase todos os seus pontos fortes e qualidades, as outras bestas imperiais também possuem. Porém existe algo que faz ele ser superior a todos os outros duques. A Imperatriz Sione então curiosa, pergunta ao Duque Rian, o que faz ele ser superior às outras bestas imperiais. O Duque Rian então com um sorriso no rosto, fala que sua beleza o faz ser o melhor, afinal em todo o reino não existe nenhum homem que seja mais lindo do que ele. A Imperatriz Sione então fica com ainda mais nojo do Duque. Ela então fala que na verdade ela prefere um homem que seja mais masculino, e que seja um homem com H maiúsculo. O Duque Rion então fica desesperado, e fala que ele é o tipo de homem que todas as mulheres gostam. Além disso ele fala que ele não é apenas um homem bonito, e que diferente do vira-lata e do passarinho do império, ele também possui uma inteligência superior a todas as outras bestas. Além disso ele é a pessoa que melhor conhece o país de Belfort, e que sabe como são as coisas naquele país. A Imperatriz Sione então enquanto aprecia seu chá, fala em pensamento, que no império existem muitas pessoas talentosas, e que com algumas pessoas, ela já pode substituir a cobra do império. Após isso com um sorriso no rosto, ela fala para o Duque Rian, que ela está decepcionada, e que ela esperava que o Duque fosse um homem mais atraente, porém ele não era o que ela imaginava. O Duque Rion então escuta o fora que a Imperatriz deu nele, e fica sem palavras. A Imperatriz Sione então com um sorriso sarcástico, pergunta ao Duque Rion se essa foi a primeira vez que uma mulher falou aquilo para ele. O Duque então escuta tudo porém fica em silêncio. A Imperatriz Sione então fala que parece que o seu fora acabou deixando o Duque Rian em choque.
Ela então termina falando que o seu encontro com o Duque está encerrado, e que agora o Duque pode se despedir dela, porque agora mesmo ela irá retornar para o seu palácio imperial. Após isso a Imperatriz Sione decide voltar para o palácio, porém após sair ela acaba vendo que está chovendo muito. Sua empregada então fala que agora mesmo ela irá buscar a carruagem imperial. Enquanto retornam para o palácio, a Imperatriz Sione fala em pensamento que o caminho até o palácio parece ser muito longo, e que ela deseja chegar logo em sua casa, pois ela está exausta, por causa do encontro que ela teve com o Duque Rian. Enquanto viajam, a Imperatriz Sione olha para o lado de fora da carruagem, e fica muito surpresa em ver o Duque Bitrin sozinho na chuva. Ela então fala em pensamento que está tendo uma tempestade enorme, e que o Duque Bitrin está sozinho sem uma carruagem para se proteger da chuva, além disso ele está todo ensopado. Ela então ordena que parem agora mesmo a sua carruagem imperial, e sendo caridosa, ela grita o nome do Duque Bitrin. A águia do Império então fica surpresa em ouvir a voz da Imperatriz. Ele então, no meio da chuva, se vira para ter certeza de que quem o chamou foi mesmo a Imperatriz Sione. Após se virar, a Imperatriz Sione ordena que o Duque entre agora mesmo em sua carruagem. Além disso, com um sorriso triste, ela fala que o Duque está encharcado, e por esse motivo ele deve agora mesmo entrar em sua carruagem. O Duque Bitrin então aceita a hospitalidade da Imperatriz, porém ele se pergunta em pensamento, por que a Imperatriz foi tão bondosa com ele? Após isso, dentro da carruagem imperial, o Duque Bitrin vê que a ponta do vestido da Imperatriz acabou se sujando. Ele então, sendo atencioso, tenta ao máximo evitar que o vestido da Sua Alteza acabe se sujando mais ainda. A Imperatriz Sione então percebe que o Duque Bitrin está olhando muito para o seu vestido, e sendo curiosa ela pergunta ao Duque Bitrin se ele está com medo de que ela acabe sujando o seu vestido. O Duque Bitrin então escuta tudo e fica muito surpreso em ver que a Imperatriz percebeu exatamente o que ele estava fazendo. A Imperatriz Sione então, percebendo que ela estava certa, fala para o Duque Bitrin que ele deveria se preocupar menos com o vestido dela, e mais com sua própria saúde. Além disso, em pensamento, ela fala que apesar de ela ter que controlar as bestas imperiais, ela jamais poderia ser cruel ao ponto de deixar o passarinho do Império pegando uma chuva forte. E por isso ela teve que ajudá-lo. O Duque Bitrin então, com um olhar aguçado, fala que ele deve sempre se preocupar com as coisas da Imperatriz, afinal ela é a Alteza do Império. A Imperatriz Sione então fala que da mesma maneira, ele também deve se preocupar consigo mesmo, afinal junto com as outras bestas, ele é um dos pilares do reino de Belfort. O Duque Bitrin então percebe que a Imperatriz está certa e fica sem palavras. Após isso se passam algumas horas, e a chuva finalmente acaba quando eles chegam ao palácio. A Imperatriz Sione então fala para o Duque Bitrin que foi um prazer ela ter viajado com ele. Além disso, ela fala que na próxima vez que eles saírem juntos, ela espera escutar sobre todas as aventuras que o Duque já vivenciou. Ela então se despede do Duque e vai embora. O Duque Bitrin então escuta tudo e em pensamento, ele fala que as palavras da Imperatriz fizeram alguma coisa em seu coração. Após isso, no escritório imperial, a Imperatriz Sione pergunta ao seu cavaleiro Tito se ele já conseguiu alguma informação sobre o juramento que as bestas imperiais fizeram para o seu antigo marido. O cavaleiro Tito então fala que conseguiu algumas informações. Ele então entrega tudo para Sua Alteza. A Imperatriz Sione então lê as informações e descobre que o Imperador Barbados foi o primeiro imperador a controlar as 3 bestas imperiais. A Imperatriz Sione então, curiosa, pergunta ao seu cavaleiro como o Imperador Barbados conseguiu controlar essas bestas. O cavaleiro Tito então fala que a lenda conta que o primeiro imperador pegou a besta da águia, do cão e da serpente, e através do juramento imperial, transformou cada uma das bestas em humanos. E assim ele acabou controlando as 3 bestas sozinho. A Imperatriz Sione então, surpresa, pergunta ao seu cavaleiro se essa ideia dos duques serem bestas supremas em formas humanas é mesmo verdade. O cavaleiro então fala que isso é um mistério, alguns acreditam que a lenda é verdadeira, enquanto alguns outros acreditam que esse foi apenas um apelido carinhoso que o primeiro imperador colocou em cada um deles. Porém, uma coisa ele sabe que é verdade, quando cada um dos duques jurou lealdade ao imperador, e fizeram o contrato das bestas, cada um deles ganhou poderes especiais únicos. O Duque Rian, como a cobra do Império, acabou ganhando a habilidade de fazer lavagem cerebral em qualquer um. Já o Duque Bitrin, como a águia do Império, ganhou a habilidade de ver tudo e todos, e ter uma visão longa e perfeita. A Imperatriz Sione então escuta tudo que seu cavaleiro falou, e em pensamento, ela fala que, em outras palavras,
O Duque Rian, a quem ela deu um fora, é capaz de utilizar suas habilidades para se tornar um imperador, e o Duque Bitrin pode fazer a mesma coisa. Porém, mesmo que eles não possam fazer isso para subirem ao trono, eles ainda podem acabar descobrindo a aliança que ela e o Duque Aiden fizeram, para que juntos, eles destruíssem as duas bestas. A Imperatriz Sione, então preocupada, pergunta ao seu cavalheiro se o Duque Bitrin, como a águia do Império, é capaz de ler a mente das pessoas. O cavaleiro Tito então fala que o pássaro lendário tinha a capacidade de ler mentes, então provavelmente o Duque também possui essa habilidade. A Imperatriz Sione, então em choque, fala em pensamento, que logo eles irão descobrir sobre o cão do Império. O cavaleiro Tito então percebe que a Imperatriz sussurrou o nome do Duque Aiden. Ele então fala que o Duque Aiden ganhou a habilidade de se transformar em uma fera selvagem. A Imperatriz Sione então escuta tudo, e surpresa ela pergunta ao seu cavaleiro, se ele quis dizer que o Duque se transforma em um cachorro louco. O cavaleiro Tito então fala que em todos os anos que ele viveu ali, apenas uma vez ele viu o modo assustador do Duque. E nesse modo seu poder era tão grande que apenas o seu mestre, o Imperador Nerian, pôde contê-lo e controlá-lo. A Imperatriz Sione então, com um olhar sério, pergunta ao seu cavaleiro se existe alguma forma do poder para controlar as bestas, seja transferido para outra pessoa. Ela então, em pensamento, fala que se isso for possível, ela então terá o Duque Aiden em sua coleira, e como sua nova mestra, ela fará com que ele seja um bom cachorrinho.